Bom dia, queridos irmãos e irmãs, graça e paz. Sejam muito bem-vindos a mais uma manhã de consagração aqui no canal da Igreja Metodista do Jardim Oceânico. Todas as quintas-feiras estamos por aqui, às 8 da manhã, compartilhando a palavra, um texto da palavra de Deus. Dessa vez nós estamos na carta aos Romanos, estamos já no capítulo 9 e temos toda uma playlist. Desde o capítulo 1, nós estudando sobre essa carta. Dessa vez, nós continuaremos no capítulo 9, a partir do versículo 6. Romanos 9, a partir do 6. E não pensemos que a palavra de Deus falhou, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas. Nem por serem descendentes de Abraão são todos filhos. Pelo contrário, por meio de Isaque que será chamada a sua descendência, isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa é que são contados como descendência, porque a palavra da promessa é esta: por esse tempo voltarei, e Sara terá um filho. Isto não aconteceu somente com ela, mas também com Rebeca, ao conceber de um só de Isaque, nosso pai. E os gêmeos ainda não eram nascidos, nem tinham feito bem e mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse não por obras, mas por aquele que chama. Porquanto foi dito a Rebeca: o mais velho será servo do mais moço. Como está escrito: amei Jacó, porém desprezei Saul. Que diremos então? Que Deus é injusto? De modo nenhum, pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e terei compaixão de quem eu tiver compaixão. Assim, pois, isto não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus que tem misericórdia. Porque a Escritura diz a Faraó: foi para isso mesmo que eu o levantei, para mostrar em você o meu poder e para que meu nome seja anunciado em toda a terra. Logo, Deus tem misericórdia de quem quer e também endurece a quem ele quer. Amados, texto difícil, hein? Texto complexo, texto que nos demanda um grau grande de dependência de Deus para que nós possamos entendê-lo e aplicá-lo da forma correta. E por isso que eu recomendo você estar chegando aqui agora, assista alguns vídeos antes, né, nosso início da nossa exposição da Carta aos Romanos, para que você possa entender todo esse processo e entender todo o processo de escrita da Carta aos Romanos, como ele está sendo construído e como ele está sendo desenvolvido. Então, nós vemos aqui o apóstolo Paulo dizendo: quer dizer então, porque alguns israelitas estão de coração duro, quer dizer então que Deus falhou? Não. Aqueles quem Deus chamar, esses irão. Aqueles quem Deus vocacionar, esses atenderão. Aqueles que são de Deus não deixarão de ser. Aí você pode dizer: pastor, mas como é que isso se encaixa no livre-arbítrio? É perfeitamente possível, de modo que o plano divino não anula a responsabilidade humana. Ou seja, eu posso estar num ambiente em que eu tomo uma escolha, em que eu faço uma escolha, em que eu tenho uma posição em relação a um fato, mas não necessariamente, ou melhor, de modo nenhum, eu estou fora daquilo que Deus já de antemão já havia planejado. Textos como esse estão espalhados pela Bíblia inteira, de Gênesis até Apocalipse, que Deus ele elege, como está escrito aqui, é eleição. Não tem como nós discutirmos isso. Aí alguns podem dizer assim, como o próprio apóstolo Paulo, ele se antecipa, ele diz: então Deus é injusto? Não. Porque quem ele tem misericórdia porque ele é misericordioso. Mas ele também endurece a quem ele quer, ou seja, de acordo com o que nós arminianos cremos, né? Hoje é arminiano, nós acreditamos que Deus sabia de antemão aqueles que seriam endurecidos e por isso
ele agiu dessa determinada maneira. Então, é isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Ele diz, olha, a palavra de Deus não se contradiz. A palavra diz que os descendentes de Abraão serão chamados filhos. Ou seja, não são os filhos da carne, mas são os filhos da promessa, ele afirma. Ou seja, amados, nós não temos que buscar linhagens sanguíneas, parentescos, parentela, para legitimar a nossa salvação em Cristo Jesus. Nós somos legitimados por aquilo que nós cremos. E aí a pergunta que eu quero deixar hoje para os irmãos é: o que você crê? O que você entende por salvação? O que você entende por fé em Cristo? Somente a partir daí você vai poder ter o entendimento do propósito de Deus na sua vida. Quantos nós não conhecemos que, por mais que estejam crentes em Jesus, perdem de vista o propósito? Por quê? Porque perderam de vista que, na realidade, Deus não deixa de separar os que são seus. Deus não deixa de preparar um caminho para os que são dele. E, amado, se você é de Deus, se você faz parte do plano de Deus, se você é um salvo em Cristo Jesus, procure entender o propósito de Deus e a promessa que está sobre a sua vida, para que você possa viver uma vida direcionada por Deus e não fique mais vagando entre pensamentos e vertentes e coisas que tentam te tirar do foco o tempo inteiro, te tirar do centro da mensagem, da promessa e do propósito que Deus tem para você, e você perca de vista a voz de Deus. O apóstolo Paulo está dizendo aqui, não tem como nós ouvirmos a voz de Deus, não tem como nós obedecermos ao chamado de Deus, se nós não formos filhos da promessa. Tanto que quando Jesus é questionado pelos fariseus, mas nós somos filhos de Abraão, e o Jesus diz, destas pedras eu posso suscitar filhos de Abraão. Ou seja, eu posso pegar uma pedra e dizer a filha de Abraão. Ele está dizendo, isso não significa nada se vocês não creem no Messias que está diante de seus olhos. Ou seja, essa é uma mensagem, amados, que nos remonta a nós não nos apegarmos às nossas patentes, não nos apegarmos aos nossos títulos, aos nossos ascendentes. Não, porque o meu pai era isso, meu avô era pastor, meu bisavô era bispo. Amados, diante de Deus isso não importa. Se você não herdou esta promessa, se esta fé não está no seu coração, se essa fé não te move, nada importa a tua linhagem sanguínea. Nada importa as tuas condições segundo a carne. Isso é muito poderoso, porque isso abate toda e qualquer soberba. E também exalta aquele que é humilde, que talvez seja filho de uma pessoa que não foi um líder na igreja, talvez seja neto, bisneto, tataraneto de uma pessoa que não foi um grande ministro, um grande pregador ou nada de relevância humana, mas isso não quer dizer que Deus não tem uma história para você. Isso não quer dizer que Deus não pode ter compaixão da sua vida e te levantar para construir um chamado segundo a vontade de Deus. Aí você pode dizer, pastor, o que é meu chamado? Eu não tenho a capacidade de te responder. E eu acredito que ninguém poderá responder essa pergunta. Eu acredito que o chamado ele é foro íntimo da pessoa com Deus, dentro de uma coletividade que é a igreja local. Como a gente já falou aqui anteriormente, não existe ministério solo em Deus. Portanto, esse é um chamado individual porque Deus fala contigo aquilo que você tem que fazer. E o importante é nós obedecermos à voz de Deus. É nós sabermos que Ele tem um plano para nós e que aonde nós estivermos, nós podemos ser usados e vamos ser usados para cumprir o propósito de Deus na face da terra. Ou seja, não permita que nenhuma circunstância terrena, nenhum problema na sua vida
faça você perder de vista o propósito e a promessa que Deus tem para a sua vida. Porque ele diz aqui, eu terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Deus é quem é o protagonista da tua história. Deus, ele é o protagonista da minha história. Eu não sou a linha de frente nas minhas próprias atitudes. Existe um Deus que vai antes de mim, preparando o caminho para a minha história. Aleluia! E, amados, isso é maravilhoso de se perceber. Alguns dizem que esse é um entendimento que fere o nosso propósito. Eu digo que, na verdade, fortalece o nosso propósito. Porque nós sabemos que nós não estamos sozinhos. Que aquilo que nós fazemos em Deus não é simplesmente de nós mesmos, mas do Espírito Santo que nos direciona. Portanto, meu irmão e minha irmã, fique firme na presença e no propósito de Deus para com a sua vida e aproveite as oportunidades que Deus te dá para que você brilhe a luz dele sobre toda a carne, sobre toda a criatura. Cada lugar que você estiver, onde Deus te colocar, é uma oportunidade não para murmuração, mas para a pregação do Evangelho e para que brilhe a glória de Deus sobre todo aquele que estiver próximo a você. Você é uma testemunha. Você é chamado para cumprir o propósito de Deus. Não abra mão desse chamado. Não abra mão deste propósito. Porque existe uma promessa, como o apóstolo Paulo revelou aqui, desde Abraão, para que todo aquele que crê seja chamado de filho de Abraão e herde essas promessas no campo espiritual. E seja um homem e uma mulher segundo o coração de Deus. Que essa palavra possa tocar o seu coração, que, como foi falado na semana passada, de render-se à soberania de Deus, que nós continuemos nesse propósito, sabendo que nenhuma atitude nossa, que seja uma atitude espiritual, vem de nós mesmos, mas é protagonismo do Espírito Santo que age em nós, para que dessa forma nós tenhamos confiança. Não confiança em nós mesmos, mas confiança nesse Espírito e nesse Deus que está sobre a nossa vida e que nos abençoa e nos guarda. Essa é a nossa reflexão de hoje, que você possa ter uma quinta-feira, um dia abençoado, e que você possa refletir sobre esse texto, ler ele mais uma vez, e nós nos vemos na semana que vem. Um abraço, Deus te abençoe, graça e paz.